apaixonada na Bíblia, que é João Batista e Isaías. Eu nunca vi uns caras tão visionários, os caras que viu Jesus não externamente, mas que sabiam exatamente como era Jesus. Eu tenho falado, Senhor, me dá esse dom de ver realmente como que Jesus é, de ver quem Ele é. E se você ir comigo em João 1:29, depois que João Batista já tinha falado quem era Jesus, o que Ele veio fazer, João Batista também disse assim, uma coisa muito forte, que ele disse antes do 29, ele disse no 27, ele disse assim, Ele é o Cordeiro, e eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Eu falei assim, poxa vida, Senhor, se João Batista, né, não era digno de desatar as sandálias de Jesus, como que eu sou digna de falar de Jesus? Como que eu, que nada faço para Jesus, como que eu, que sou uma pecadora, que não tenho realmente anunciado Jesus, posso falar do teu nome? Se ele não era digno de desatar as sandálias. Às vezes a gente acha que é tão digno para tanta coisa, não é? A gente acha que pode chegar na presença do Senhor e mandar, e dizer, e fazer. Não, querido, a gente não é digno de nada. Se Ele então não tivesse nos dignificado. Se Ele então não tivesse nos justificado. E João Batista falou isso. E depois ele falou assim, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse-lhe, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pode deixar aí, Tavinho. No dia seguinte, depois que ele começou a falar todas essas coisas aos seus discípulos, depois que ele estava batizando, Jesus veio até ele. E olha só como é que ele teve uma visão de Jesus. Quando Jesus vem até nós, que visão nós temos dele? Quando Jesus chega até a mim, que visão que eu tenho dele? Jesus, olha, tu veio para me trazer prosperidade. Jesus veio até mim, Senhor, que bom que você está até mim, porque você pode curar as minhas enfermidades. Olha, Jesus veio até mim para eu ter um casamento abençoado, Jesus veio até mim para um monte de coisa. Mas João não viu dessa maneira, como João viu, é o que Jesus é, e é o que Jesus veio. Ele viu Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus. Até então tinha tido muito cordeiros, até então tinha tido muito sacrifício. Até Jesus chegar se fazia sacrifício com os cordeiros, né? Por que não dizer com as ovelhas? Por que não dizer com o melhor do animal se fazia sacrifício? E o próprio João tinha presenciado muito desses, mas naquele dia ele disse, espera aí, chegou o Cordeiro de Deus. O que chegou na minha vida e na tua vida não foi um cordeiro qualquer. Muitas pessoas estão buscando aí fora cordeiros para satisfazer os seus pecados ou para cobrir, porque não dizer os seus pecados. Muitas pessoas estão aí fora fazendo igual Adão e Eva quando pecaram em Gênesis 22, que está dizendo assim que depois que eles pecaram, eles correram para buscar folha de figueira para cobrir a sua nudez. Tantas pessoas estão aí fora correndo atrás de coisas para cobrir a sua nudez, para cobrir os seus pecados, ou para justificar a justiça que nunca tivemos. Muitas vezes nós mesmos buscamos justificativa para os nossos pecados. Mas naquele dia que João estava anunciando, a vida toda dele foi anunciar Jesus. João Batista, ele era parente de Jesus, ele veio na frente para anunciar o rei. Tanto é que depois que ele anunciou o rei, dali um pouco de tempo, João Batista foi para a prisão, e está lá em Mateus, e ele foi degolado, porque não precisava mais de João Batista ali. João Batista já tinha feito o papel dele na terra, que era anunciar Jesus e ter visto Jesus da forma que ele é, da maneira que ele é. João Batista viu Jesus como cordeiro. Como é que você tem visto Jesus? Por isso que eu tremo e tremo de falar a palavra cordeiro. Nós vamos sentar à mesa daqui a pouco com um cordeiro imaculado. Todo mundo fala da Páscoa, semana que vem Páscoa nada mais é do que o cordeiro imolado. Páscoa, a primeira instituição da Páscoa foi lá em Êxodo, quando saiu o povo do Egito. Lá se fizeram a primeira Páscoa com Moisés. Colocaram lá, aspergiram nas portas um cordeiro para cada família. E não podiam quebrar o cordeiro, tinha que assar inteiro. Era a tipologia já de Jesus. Para cada família. Há um cordeiro para a tua casa. Há um cordeiro para a tua família.
Há um cordeiro sem mancha, sem mácula, para salvar a nossa vida. E Jesus, e João Batista viu. Ele viu o cordeiro, Juscelia, de Deus. Ele disse assim, olha, é que tira o pecado do mundo. Ele não viu um cordeiro que ia tapar uma sujeira, que ia fazer como Adão e Eva se cobrindo. Não, hoje, ele disse, hoje chegou aqui na terra o reino de Deus, um cordeiro que tira o pecado do mundo. Quando você entender Jesus como aquele que tira o pecado, não Jesus, aquele que dá coisa. Jesus ele veio tirar toda a fonte do pecado. Mas as pessoas às vezes se aproximam do Senhor Jesus não para tirar os seus pecados, não pedindo para Jesus tirar o pecado, mas se aproximam de Jesus para dizer, me dá isso, me dá aquilo, me faz isso, me faz aquilo. Querido, seja sincero, quantas vezes você chegou para Jesus e disse, Senhor, eu sei que Tu és o cordeiro que arranca o pecado, então tira o meu pecado. Mas nós chegamos na presença dEle, totalmente não entendendo quem Ele é. E a gente exige dEle como se a gente tivesse direito de alguma coisa. Mas João viu da maneira que ele deve ser visto. Diga para o Senhor, abre os meus olhos nessa noite, porque eu quero ver Jesus da maneira que ele deve ser visto. Eis aí o cordeiro, disse ele, que tira o pecado do mundo. Eu não sei de que maneira você viu Jesus até esse dia de hoje. Eu não sei de que maneira. Porque é o suficiente ele tirar o meu e teu pecado. E ele não veio, nenhuma parte da Bíblia diz que ele veio para dar coisas. E nenhuma parte da Bíblia diz que ele veio para fazer algo por nós, a não ser isso, tirar o nosso pecado. Porque tirando o meu e o teu pecado, é o suficiente para nós termos paz. Tirando o meu e o teu pecado, é o suficiente para eu ter saúde e vida abundante. Tem muita gente buscando todas as outras coisas, mas não pedindo para o Senhor, Senhor, eu te entendo, eu te compreendo, o que Tu veio na minha vida foi para arrancar os meus pecados. Tem muita gente cheia de pecado, querendo coisas, pedindo coisas. Encontre com Jesus nessa noite, aquele que João viu, que veio para tirar o meu e o teu pecado. No João 1:11 diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. João 3:5 diz que ele manifestou, ele se manifestou não para me dar uma alegria, ele se manifestou para tirar os pecados. Quando Jesus se manifestou na minha vida, a primeira coisa que ele olhou foi para a sujeira que o mundo deu, foi para tudo que o mundo colocou dentro de mim, foi para tudo que Satanás alojou e entulhou na minha vida, e ele chegou na minha vida e ele, só ele. Por isso que João falou, é o Cordeiro de Deus, não é desse mundo, não é o sacrifício humano, somente ele, o Cordeiro de Deus, pode tirar o meu e o teu pecado. Estão com muitas religiões para ir. Estão com uma teologia agora que a obra salva, a obra limpa pecado, muito fazer. Estão com teologia para tudo quanto é lado aí, falando que a prosperidade, uma vida abundante. Não, querido, não entra nessa. A verdadeira religião é aceitar Jesus como Cordeiro Pascual, como Cordeiro de Deus que tira o pecado. Porque se ele não fizer isso na minha vida, se ele não fizer isso na tua vida, nós não temos direito à redenção. Nós não temos direito de sair com ele e ir para o céu, aonde que o próprio João viu em Apocalipse 4, uma porta aberta. Você quer coisas? Ou você quer que o Espírito Santo nessa noite, o Cordeiro de Deus, tire o meu e o teu pecado? Deus é bom? E ele entendeu isso. Jesus entendeu isso, que ele veio para um povo que não reconheceu. Ele veio para Jerusalém, ele veio para o povo de Israel e não reconheceu. Tanto que é que se você abrir comigo em Lucas 19:41, coloca aí, Tavinho. Ele chorou pela cidade que ele veio. Ele chorou por Jerusalém. Coloca aí, Tavinho, do 19, Lucas 19:41-46, que diz assim: e quando chegou perto e viu a cidade, chorou sobre ela.
Quando ele viu a cidade no qual ele veio salvar, no qual ele foi enviado do céu para restaurar, ele chorou sobre ela. Quantas vezes, querido, que ele bate a porta da nossa vida? Quantas vezes que ele bate a porta da minha casa? E você vai entender no segmento do versículo. Pode botar, Tavinho. O 2, né? Dizendo, se tu conhecesse a menos nesse dia, o que te poderia trazer a paz, mas agora está encoberto aos teus olhos. Pode passar. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão. Isso aqui é Jerusalém. O que está acontecendo com Jerusalém agora? Jesus já estava predestinando, ele já estava falando, olha, eu cheguei como Messias verdadeiro, eu cheguei como Cordeiro verdadeiro, e vocês não estão me aceitando. Olha, se vocês soubessem quem fala contigo nessa noite, se você está sabendo quem está falando com você nessa noite, Deus está nos alertando, porque vão vir dias em que nos cercarão, os inimigos nos cercarão com trincheiras, sitiarão e nos apertarão de todos os lados. Ele falava sobre Jerusalém, e é isso que está acontecendo, a cidade está sitiada, por que não dizer cercada, ninguém consegue fazer mais nada, é bombardeio para tudo quanto é lado, e eles ainda estão esperando o Messias. Sabe por que eles estão esperando o Messias? Porque eles pensaram que Messias vinha da área da política. Eles pensaram que Messias vinha num carro de ouro. Eles pensaram que aqueles que iam salvar a vida deles vinha muito bem montado, muito bem equipado. Mas não, querido. Ele entrou em Jerusalém em cima de um jumentinho e ninguém entendeu. Ninguém queria um ser humilhado. Ninguém queria um ser desfigurado. Eles queriam um rei, eles não queriam um servo. E é assim que a gente quer muitas vezes. A gente quer o rei dos reis, mas a gente não quer Jesus ser servo como Jesus foi. E derribarão de ti os teus filhos que dentro do que estiveram, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo da visitação. Pode deixar aí, Tavinha, até aí. Muitas vezes, querido, nós não conhecemos o tempo que o Senhor está nos visitando. Muitas vezes, querido, nós entramos em trincheiras, porque não dizer em apertos, porque não dizer no seguinte versículo diz que cair pedra sobre pedra não ficará. Porque que muitas vezes nós somos desmontados, nossa vida é desmontada, nossa casa é destruída. Por que muitas vezes as coisas acontecem na nossa vida? Porque Jesus bate a porta, Jesus fala, Jesus ensina, Jesus disse, eu sou o Cordeiro que vim tirar o pecado da tua vida, porque se tu não tirar o teu pecado e não deixar eu te limpar, você vai cair em ruína. Jerusalém, Jerusalém, Israel, Israel, povo de Deus que está aqui nessa noite, ele veio para tirar o pecado. E se nós não deixarmos Ele tirar o nosso pecado, nós vamos sofrer todas as consequências, porque nós não estamos entendendo o tempo da visitação dEle na nossa vida, na minha casa. Cuidado, pai de família, cuidado, mãe de família, cuidado, filhos que estão aqui nessa noite. Preste atenção, meus amados. Não estou aqui falando como alguém que prega, mas estou falando como alguém que boca de Deus nessa noite para te dizer, aceita o perdão do Senhor, tira os teus pecados, para que a tua casa não seja destruída. Deus é bom? Deus é muito bom. Ele é sempre bom. E eu vou para Isaías 53:1. E eu quero me ater hoje em Isaías 53. Porque eu falava de João Batista, que ele foi o arauto do Senhor. Ele anunciou a vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero falar também de Isaías, porque não dizer o arauto do Senhor, que 700 a 740 anos antes de Cristo chegar, ele fez certinho, foi único. Nem os apóstolos que viveram com Jesus escreveram de forma tão real a cruz, o Calvário, a vida de Jesus, como Isaías, sem conhecer Jesus, 700 e tantos anos antes de Jesus vir à terra, ele descreveu exatamente o Calvário. Por que será? Que homens, Jesus quando veio à terra, ele disse assim que, nascido de mulher,
não tinha homem igual João Batista. E era homem, humano. E Isaías, então. Por que não falar de Isaías? Quem deu crédito à nossa pregação? E quem se manifestou? O braço do Senhor. Pastora, isso é no tempo antigo. Queridos, eu posso nomear no meu conhecimento que eu tenho de pessoas, e eu conheço muitas pessoas, muitas. Eu posso nomear dentro de 1000 pessoas que eu conheço, que pelo menos 600 não têm dado crédito à pregação do Senhor. Nós estamos vivendo esse tempo. Nós estamos vivendo esse tempo mais real do que nunca. Muito mais real do que nunca. Quantas pessoas que você conhece que não têm dando crédito à pregação? Quantas pessoas que você conhece que não quer um Jesus que tira os pecados, mas quer um Jesus que abençoa? Não quer um Jesus para ir para a cruz, mas quer um Jesus de milagres. Quantas pessoas você conhece? Quantas pessoas? Deus é bom? Diga assim, eu conheço algumas. E eu te pergunto nessa noite, quem matou Jesus? Pastora, foram os romanos. Os romanos não entenderam o tempo da visitação. Os soldados romanos foram tão cruéis com Jesus. Os soldados romanos, eles afrontaram, eles debilitaram, eles furaram, colocaram uma pressão na cabeça, uma coroa de espinho, colocaram uma cruz em Jesus, bateram em Jesus. Pastora, foi Judas, aquele traidor que vendeu Jesus por 30 moedas de prata, foi ele que matou Jesus. Por que não dizer então que foi a multidão que ficou gritando, crucifica-o, 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 solta Barrabás, crucifica-o, crucifica-o. Foi eles então? Por que não dizer que foi os apóstolos então? Porque os apóstolos, eles estavam com Jesus quando tudo estava bom. Os apóstolos andavam com Jesus quando os milagres, olha, qual milagre que Jesus vai fazer hoje? Eu vou lá com ele. Será que Jesus vai multiplicar agora os pães e os peixes? Nossa, vai ter um acontecimento extraordinário. Eu vou lá. E na hora da cruz não tinha um apóstolo com ele? Uns fugiram. Pedro negou. Judas traiu. Então, pastora, foi os apóstolos que mataram Jesus. Continua no 2, Tavinho. E eu te pergunto nessa noite, você com dedo de profeta, pergunta aí do lado, por favor. Quem matou Jesus? Pergunta aí do lado, para a esquerda e para a direita. Quem matou Jesus? Quem levou Jesus à cruz? Pastora, foram os carrascos. Você não tem noção, os carrascos botaram lá uma ponta de osso na ponta daqueles couro, que tinha, eu acho que 12 filas de couro com pontes de osso. Pastor, eles laceraram meu Jesus. Eles acabaram com Jesus, pastor. Homens maus. Pois foi crescendo como renovo perante ele. Isaías, 740 mais ou menos anos antes de Cristo estar à terra, ele relatou Jesus. Ele relatou o Calvário. Ele relatou da forma mais poderosa essa cruz aqui. Não tem nem no Evangelho isso tudo. Pois foi crescendo como renovo perante ele, como uma raiz de uma terra seca. Não tinha formosura nem beleza. E quando olhávamos para ele, nem beleza vimos, porque para que desejássemos, desse aí. Por isso que quando ele estava dessa forma, dessa maneira, ninguém desejava mais ele. Porque eles tinham visto um Jesus de poder, um Jesus de autoridade, um Jesus que levantava a mão e as coisas aconteciam. Um Jesus que tirou Lázaro do túmulo, um Jesus que fazia milagre, mas um Jesus sofredor ninguém queria. Ninguém queria ir para a cruz com ele. Mas eu quero dizer para ti que ele foi voluntariamente. Ele decidiu. Porque essa passagem aí, até eu terminar de ler, ali se dá duas coisas muito fortes nessa passagem. A justiça de Deus aplacada em Jesus. Ele não podia voltar atrás. Ele tinha que pendurar Jesus no madeiro.
Então Deus, apesar de ser o Filho, Ele não negou o Filho. Apesar de ser a coisa mais preciosa dele, é justiça, Ele é justo. E a outra coisa foi o amor que Jesus tem por mim e por você. Que Ele foi voluntariamente. A expiação. O que é expiação, pastora? É que Ele foi no meu e no teu lugar. Eu queria que você entendesse nessa noite. Algo que está forte no meu coração. Se você entendesse Jesus aí, tu nunca mais, querido, nunca mais deixa de buscar o Senhor de todo o coração. Ninguém queria Ele, porque Ele estava desfigurado. Pode passar. Era desprezado e rejeitado dos homens. A minha palavra diz, minha tradução diz, que Ele era o mais rejeitado de todos os homens. Homem de dores, experimentado no sofrimento, como de um homem que escondia o rosto. Ele era desprezado. Deixa aí, Tavinho, só muda quando eu falar. Não fizemos dele caso algum. Passa aqui para mim, Edilor, passa aqui na frente, me olhando. Assim fizeram com Jesus. Ele passava. Não fizeram dele caso algum, porque ele estava no sofrimento. Ele estava indo para a cruz, quando que na verdade devia estar lá. Força, nós estamos contigo. Obrigada, Jesus. Obrigada. Obrigada, Senhor. Não faziam, escondiam o rosto. Ele era desprezado. Não fizeram caso algum. Não precisa ir mais longe, nem muito longe. Nós mesmos fizemos isso hoje. Nós mesmos negamos Ele dessa maneira hoje. Nós mesmos inventamos desculpa hoje. Talvez tu saiu da tua casa dizendo mais um culto de ceia. Sabe por que nós ceiamos, querido? Porque lá e nos evangelhos Ele falou para todos os apóstolos, fazer isso em memória de mim. Nós só estamos aqui porque um dia Ele morreu. Por isso nós estamos em memória. Pode passar, Tavinho. Verdadeiramente Ele tomou sobre si. Quem tomou? Quem tomou ali? Quem tomou? Alguém colocou? Não, Ele decidiu tomar. Ele decidiu tomar para uma pessoa pecadora como eu. Ele decidiu tomar todas as dores para uma pessoa invejosa como eu. Uma pessoa que só murmura, só calunia, só fala mal dos outros, como alguns de vós. Ele decidiu tomar sobre si todas as enfermidades para alguém que desprezava como eu e você. E nós viemos aqui, cantamos para o Senhor, falamos, fizemos e achamos que estamos fazendo demais. Sobre si as nossas enfermidades, carregou as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Foi Deus então que matou Jesus. Pastora, está aí a resposta, foi Deus que matou Jesus. A resposta está no seguinte, pode passar. Você vai ver quem matou Jesus. Mas Ele foi ferido. Diga assim, por mim. Diga de novo com dor no peito, pelo meu pecado. Ele foi ferido pelo meu pecado. Nós pensamos que era Deus que estava ferindo Ele. Não, Ele decidiu voluntariamente. Ele veio com essa missão e Ele não desistiu. Ele podia ter desistido. E por que você desiste das coisas tão fácil? E por que você arruma desculpas tão fáceis? E por que você fica inventando e dizendo, e eu falo agora pelo Espírito, porque isso não está escrito, mas eu falo agora pelo Espírito, por que você acha que ama tanto Jesus? E não suporta a dor de ninguém? Ama com limitação. Ele foi ferido por nossa causa.
nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras eu sou sarado. Pode colocar o que eu te pedi, Tavinho, eu vou acompanhar aqui no meu. Isaías 5, 53, 5, por favor. Continua ali. Mas ele foi trapassado pelas nossas transgressões, moído nossas iniquidades. O castigo que traz a paz hoje estava sobre ele. E porque ele foi pisado, 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 eu sou sarada. Porque ele foi pisado, pisado, maltratado, maltratado, eu sou sarada. Eu não sou curada, sarada e nem tenho paz por mérito meu. Porque eu fiz alguma coisa. Mas foi por ele. E para ele são todas as coisas. Continuando. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha. Cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Cada um andava desgarrado. Vai dizer que você tinha um caminho antes de conhecer o Senhor? Vai dizer, olha para mim, se você tinha um caminho antes de conhecer o Senhor, você não sabia se fechasse os olhos se ia para o inferno ou para o céu. Eu pergunto hoje para as pessoas que não conhecem o Senhor, eu digo, querida, eu digo assim, às vezes ali no gabinete, eu digo, tudo o que tu precisa saber é que se tu fechar o olho hoje, para onde que tu vai? Pastor, eu não sei. Porque eu pergunto, porque eu mesma respondi isso, uma pessoa que me perguntou quando eu não conhecia o Senhor. Eu não tinha um caminho. Eu era como ovelha desgarrada. Eu não tinha. E porque Ele veio para tirar o pecado, os meus pecados passaram para Ele, e Ele se tornou o meu caminho. Você está aí? Deus é bom? Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquineadores, ele não abriu a boca. Fala para o teu irmão assim, tu está bocudo demais. Pode falar para ele. Tu está bocudo demais. Fala agora com o dedo de profeta. Tu está sábio demais. Tu sabe muito. Tu responde demais. Tu fala demais. Tu se justifica demais. Tu se acha certinho demais. Tu acha que está sofrendo demais. Ele foi humilhado, levado como cordeiro mudo ao matadouro. Diga assim, mas ele não abriu a boca. Sabe por quê, queridos? Pergunta a pastora por quê? Pergunta mais alto por quê? Porque se ele abrisse a boca, se ele se defendesse, eu e você estávamos direto no inferno. Quando Pedro cortou lá a orelha do Malco, quando ele foi preso, um apóstolo cortou a orelha do Malco, ele disse assim, Pedro, tu acha que se eu precisasse, eu não chamaria todos os anjos lá do meu pai para me defender? Eu não posso me defender, eu não posso falar nada, porque eu estou indo lá naquela cruz, morrer por você. Mas a gente quer se defender, a gente quer se justificar, a gente quer achar que tem razão o tempo inteiro. Deus é bom, gente? Ele continua bom? Ele está melhor agora? Por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem, quem dele cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Quem matou Jesus? Quem matou Jesus? Quero ver um corajoso aí. Quem matou Jesus? Quem matou Jesus? Diga, fui eu. Meu pecado. Meu pecado, minha mentira, minha soberba, meu orgulho, minha idolatria. Fui eu. E aí a gente vem para um culto como esse, para ceiar, em pecado, mentindo, se prostituindo, achando que Deus vai receber.
A gente vem para cá, idólatra, ladrão, mentiroso, achando que Deus vai receber. Achas que Ele fez tudo aquilo lá para nós cobrir o nosso pecado com folha de figueira? Não, Cris. Mesmo com Adão, em seguida ele matou um animal e fez roupa para Adão e Eva. Hoje a nossa roupa, a minha roupa, a tua roupa é o sangue do Cordeiro. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Todavia o Senhor Deus, Pai, agradou moê-lo, fazendo-se enfermar, quando dele a sua alma deu como oferta pelo pecado. Ele disse, vai Jesus, a minha oferta para aquele povo lá que não me quer. Tem algum som aí para nós botar aí que eu pedi? Não. Alguma coisa? Baixinho, um teclado, olha só. Pega Jesus. Eu vou te dar, Jesus, para o Rodrigo, idólatra. Quando ele chegou na casa do Senhor, ele era idólatra, não é, Rodrigo? Vai, Jesus, eu vou te dar lá para o Adenor, para salvar a vida dele. Ele não deu dinheiro, ele não deu as ruas de ouro, ele deu o filho. E aí nós fizemos da nossa vida, nós banalizamos a nossa vida. Nós jogamos fora a nossa vida. Nós gastamos a nossa vida naquilo que não é pão. Porque nós não recebemos ainda a orientação. Por que não dizer a clareza? Por que não dizer a direção certa do que Jesus fez por mim e por você? Sabe, quando eu recebi essa visão da cruz, vou dizer uma coisa para você. Foi no meu renovo, há 20 anos atrás. Quando eu entrei naquela cruz no renovo, ninguém, nem o meu marido que era alcoólatra, ninguém me tirou mais desse caminho da cruz. Eu conheci Jesus da cruz, sabe, Ricardo? Junto com você, há 24 anos, 23 anos atrás. Eu conheci esse Jesus da cruz. Por eu conhecer esse Jesus da cruz, dessa forma, dessa maneira, sabendo o preço que Ele carregou naquela cruz dos meus pecados, não tem como nos justificar de desistir, de sair, de retornar, ou de pecar mais. Por que não dizer de pecar mais? Mas você peca, porque você banaliza o teu corpo, você não sabe o valor que você foi pago naquela cruz do Calvário. E aí nós viemos como hipócrita nessa mesa todo mês, se limpando e sujando, se limpando e sujando, se limpando e sujando. Porque não foi você que foi pregado lá com aqueles martelos, cravado uma coroa de espinho na cabeça, dilacerado o seu corpo, e todos abandonaram. Eu tenho que sentir dor. O caminho da salvação é caminho de cruz. O caminho de salvação é uma porta estreita. O caminho de salvação é renúncia. O caminho de salvação é não ao pecado, a não ser que você não queira ser salvo. Alguém tem coragem de levantar a mão e dizer, não, pastora, eu não quero ser salvo? Então esquece tudo o que está sendo pregado aqui nessa noite, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Diga ao teu irmão, dá um sorriso aí, te alegra. Você está salvo. Você está salvo. Verá a sua posteridade, eu estou no 10. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Quando eu aceito esse Jesus da cruz, deixa eu falar uma coisa para você. Quando eu aceito esse Jesus da cruz, eu dou prazer ao meu Deus. A posteridade prolongará
O Senhor Deus se alegra comigo. Quando eu decido não pecar, quando eu decido realmente seguir a Cristo do jeito que Ele é. Porque eu falava no início que Jesus veio para tirar o pecado do mundo. Mas alguns não aceitam. Alguns não querem. Mas aquele, se você ainda pegar em João 1, diz que aquele que o aceitou, Ele nos deu o poder de sermos chamados filhos de Deus. Por isso, querido, que não adianta você vir dizer para mim que todos são filhos. Não, todos nós somos criaturas. Mas quando a gente aceita Jesus da cruz, do Calvário, nós recebemos a adoção de filhos. Deus é bom? Você está aí? Pelo que verá no 11, verá o fruto do penoso trabalho e de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, como é o seu conhecimento, justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Olha para o teu irmão do lado e diz assim: Deus está satisfeito com você? Olha de novo, você tem dado prazer ao Senhor? Realmente eu sou uma obra no qual o Senhor olha e vê e fica satisfeito? Ele verá o penoso trabalho de Jesus e Ele ficará satisfeito. Será que Deus está vendo? Preste atenção, querido, você está disperso, preste atenção. Será que Deus está vendo o penoso trabalho de Jesus em mim e está satisfeito? Ou Ele está chorando como Jesus chorou por Jerusalém? Porque não estamos tendendo o tempo da visitação. Será que Deus, Pai, ao olhar para mim, diz assim: filho, olha lá a minha serva, filho. Valeu a pena. É muito bom a gente chegar aqui e dizer: Senhor, valeu a pena. Mas o que nós estamos fazendo nessa terra para que a morte de Jesus Cristo tenha valido a pena? Ele não veio para te dar uma casa nova. Não está escrito isso na Bíblia. Isso é teologia da prosperidade, isso é mentira. Ele não veio só para restaurar o teu casamento. Ele não veio para te dar um carro novo, um emprego novo. Ele veio trazer a fonte que destruía o ser humano, que é tirar o pecado. Porque quando eu não estou em pecado, as portas do céu estão abertas a meu favor. Tem gente tentando abrir a porta do céu com pecado, tu não vai conseguir. As portas do céu se abrem sozinha quando eu estou em santidade. Tem muita gente vindo para a igreja forçando Deus, empurrando com a barriga. Nada disso vai resolver. E além disso, deixa eu te dizer, corremos o risco ainda de estar dentro de uma igreja e não sermos salvos. Você está aí? Se você tem coragem, diga assim para o teu irmão: para de brincar de crente. Deus vê todas as coisas. Aquilo lá não foi mentira. Pode olhar para a tela, aquilo lá não foi mentira. Bota de novo, Tavinho. Aquilo lá não foi mentira. Às vezes os meus filhos dizem: ah, mãe, tu é radical. Ah, mãe. Ah, mãe. Outro dia eu estava olhando um filme lá, eu disse: peixe, por favor, tira isso aí é sangue na tela. Ah, mãe. Foi radical essa morte, foi ou não foi, gente? Foi radical essa morte? Foi mentira isso aí? Para a gente estar se sujando toda hora, pecando toda hora, dando trabalho para o Senhor, quando que era para Ele olhar para nós e se sentir honrado? Deus é bom. Eu gosto de culto de ceia. Diga assim: por quê, pastora? Deus me dá a chance de começar a trilhar verdadeiramente o caminho da santidade. Deus me dá uma chance. Por amor Ele dá chance. Onde que eu estou? No 12? Por isso eu lhe darei muitos com sua parte, e com os poderosos repartirá Ele o despojo,
porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. O maior intercessor da história, que ainda hoje está sentado à destra do Pai, intercedendo por mim e por você, é Jesus Cristo de Nazaré. Pelos pecadores intercedeu. Talvez você está aqui e você não tenha ainda um conhecimento bíblico. Talvez você chegou aqui e está agora tendo uma noção do que é a Bíblia, como eu cheguei há 20 e poucos anos atrás. Sabe por que eu cheguei na igreja há 20 e poucos anos atrás? Eu me encontrei com o Salvador. Porque lá naquela cruz Ele intercedeu por mim. Ele intercedeu. Ele disse: Pai, eu oro por esses que estão aqui, mas por aqueles que ainda não estão aqui, aqueles que hão de vir, eu já oro também, Pai. Isso tudo Isaías teve, queridos, de revelação, 700 a 740 anos antes de Cristo na terra. Foi o maior relato bíblico de como Jesus foi para a cruz. Deus é bom? Em João 6,53, sabe, queridos, quando Jesus mostrou a outra face da missão dele, as pessoas perderam o interesse. Quando Jesus, João 6,53, quando Jesus, pode botar na tela, Tavi? João 6,53, quando Jesus começou a dizer o que ele ia morrer, presta atenção aqui, querido, que ele ia morrer, que ele ia ser cuspido, abandonado, rejeitado. Sabe o que eles disseram, Estela? Duro é esse discurso, eu vou embora. Talvez nessa noite você está olhando para mim e está dizendo: duro é esse discurso, pastora. Eu quero que a senhora estenda a mão e Ele me abençoe. Eu quero que a senhora estenda a mão e o Espírito Santo traga o que eu estou pedindo. Eu vim para o culto porque eu quero bênção, pastora. Não existe bênção na minha vida e na tua vida sem entender o Jesus da cruz. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes da carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Olha só, a cruz. A cruz. Pastora, eu posso ir para qualquer religião, eu posso cultuar qualquer imagem de escultura, você pode fazer o que quiser, mas se você quiser ser salvo, o único caminho é esse aí, Jesus Cristo de Nazaré. Você tem liberdade de comer pão em mesa de que você quiser, de ídolo que você quiser, mas se você quer ir morar no céu, é a carne e o sangue de Cristo que nós temos que comer. Pode passar aqui. Pode passar, Tavinho. Quem comer a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pode passar, Tavinho. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Tem muita gente fora dele. Você sabia disso? Presta atenção aqui, querido. Tem muita gente dentro da igreja e fora dele. Muita gente dentro de templo, mas fora dele, não sendo templo. Quando ele entrou no templo, ele viu os cambistas vendendo pomba ali, vendendo animal para sacrifício. Ele chutou tudo e ele disse: minha casa será chamada casa de oração. Muitas vezes a nossa vida é uma cambiarra só. A nossa vida, nós cambiamos. Muitas vezes a nossa casa aqui, onde que Jesus devia morar, livremente, ter acesso, nós somos cambistas. O dia que nós queremos adorar, nós adoramos. O dia que nós queremos negar, nós negamos. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim, quem o que, gente? Você lê aí, você sabe ler? Quem de mim, fala de mim, de Jesus, se alimenta, também viverá por Ele. Tem muita gente não vivendo para Jesus, porque não se alimenta dEle. Se todos os dias você falar com Ele, ler a palavra, você vai viver para Ele, e por Ele,
e nele. Se você se alimenta dele, você vive para ele. Se você se alimenta do mundo, você vive para o mundo. Se você se alimenta da tua vaidade, você vive para a vaidade. Mas quem se alimenta dele, vive com ele, por ele e para ele. Qual é a fonte que você tem se alimentado? Pode passar. Ele é o pão que desceu do céu. Não é como o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Essas coisas falou Jesus quando ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Pode passar. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso. Quem pode ouvir? Os discípulos estavam muito com Jesus quando tudo estava bem. As pessoas amavam Jesus quando ele dizia assim: olha, vamos à casa de lá do general, nós vamos curar aquela menina enferma. Embarcava no barco e fazia a multiplicação dos pães. Passava e ia curando todo mundo. Todo mundo ele ia curando, que botava a mão ele ia curando, curava os leprosos. Eles amavam Jesus quando Jesus tinha algo para dar. Será que não é assim que nós temos nos comportado? Quando Jesus nos beneficia, nós amamos. Quando Jesus começa a dizer: filho, vai para a cruz, nega o pecado, nega a mentira, nega a idolatria, nega a vaidade, me serve de todo o coração, Jesus já não é interessante. Duro é esse discurso. Pastor, é muito dura, pastor. Eu vou para uma igreja que não seja tão duro assim. Falei para Jesus e falo sempre para Jesus. Jesus, o dia que eu pregar para agradar homens, me leva na mesma hora. Porque Jesus não veio para te agradar. Jesus veio para nos salvar. Você pode ter certeza que eu faço essa oração. E se duro é o discurso, é o que Deus mandou falar nessa noite. Pode passar o outro. Mas sabendo Jesus em si mesmo, murmuravam disso os seus discípulos. Diziam, e ele disse: isso está escandalizando vocês? Jesus pergunta assim: isso que está sendo pregado nessa noite, a minha morte, o meu sofrimento, o desprezo, o que fizeram comigo, isso escandaliza vocês? Por quê, pastora? Porque eles esperavam um rei na política, um rei famoso. Eles esperavam um rei que vinha nas carruagens com vestes reais. Eles não queriam um rei sofredor. Eles não queriam alguém que sofresse. É muito ruim ficar do lado que alguém sofre, é verdade ou não é? Que nem vai dizer que não é ruim ficar do lado de alguém que está sofrendo. É ruim ou não é? Ninguém quer. E eu quero te dizer uma coisa: se você tiver uma intimidade com o Senhor, você chora muito, muito. Você chora muito pelo perdido. Você chora muito para as crianças que estão se prostituindo. Você chora muito por aquela matança que está acontecendo lá fora. Você chora muito por um governo igual nós temos no Brasil. Jesus chora. Se tu se escandalizar, discípulos, vocês estão escandalizados? Você imagine se tu vai ver subir o Filho do Homem para onde estava. Pode passar. Até o 63. O Espírito que vivifica a carne. É o Espírito que vivifica. A carne de nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Essa carne aí, querido, vai apodrecer. Vai embora. De nada vai aproveitar. Quando Jesus estava em agonia, os discípulos dormiam. Quando Jesus estava multiplicando os pães, eles estavam lá. Quando Jesus estava indo para a cruz, não tinha ninguém com ele. Mas quando Jesus estava dando
alegria para todo o povo, os discípulos estavam lá. Todo mundo estava lá. Muita gente só está com Jesus quando tudo lhe vai bem. Quando Ele está ofertando, quando Ele está dando, quando Ele está retendo, quando Ele está ensinando, quando Ele está disciplinando, as pessoas fogem de Jesus. Você está aí? Deus é bom? Eles abandonaram Jesus. Mas Jesus nunca cansa, querido, de encontrar com eles. Nós abandonamos Jesus às vezes, mas Ele é insistente. Ele é tão insistente que quando Ele ressuscitou, Pedro tinha negado Ele 3 vezes. E Ele falou para as mulheres assim: vai lá, avisa os meus discípulos que eu ressuscitei. E avisa Pedro também. Porque Ele já sabia que Pedro já nem achava que era mais discípulo. Mas Ele insistia com Pedro. E Pedro se redimiu. E depois de Jesus teve Pedro, que até a sombra dele curava. Jesus nessa noite, Ele insiste em nos perdoar. Ele insiste para que chegamos perto dEle. Ele insiste de apresentar-se a nós. Jesus não desiste de mim e de você. Ele não desiste. Ele é maravilhoso. E eu encerro em João. Quando João viu, agora já é o apóstolo. Apocalipse 4:1. Não é João Batista, agora é João apóstolo. Você sabia que João foi morto, né? Foi levado para a ilha de Patmos para morrer. Lá só ia aqueles que realmente não tinham mais esperança nenhuma. Para a ilha de Patmos só ia aqueles que iam morrer. Mas morrer mesmo. Foi lá para morrer de fome, de sede, jogado no chão, jogado na terra, sem alimento. E foi lá que João foi arrebatado para escrever Apocalipse. Deus nunca desiste de nós. Você sabia que Pedro, quando ele foi crucificado, você sabia que Pedro também foi crucificado? Quem sabia disso? A morte de Pedro foi crucificação também. E ele disse assim: o dia que disseram, eu vou crucificar você, tu vai ser crucificado. Naquela época a perseguição era tanta que faltou madeira para fazer cruz para os cristãos. De tanta crucificação. Era a morte mais vergonhosa. Pedro, quando foi crucificado, que botaram ele nessa cruz, ele disse assim: eu não sou digno de morrer como meu Jesus morreu. Coloca eu de cabeça para baixo. Nem a morte de Pedro ele quis ser igual a Jesus. Eu não sou digno. Olha tamanho tremor e temor. E crucificaram ele de cabeça para baixo. Mas João viu. Colocou 4:1. Depois dessas coisas, ele foi arrebatado, ele foi levado ao céu. Depois dessas coisas, olhei lá na ilha de Patmos. Eis que estava uma porta aberta. Quem é a porta, querido? Quem é a porta? Jesus, você não leu o Evangelho? Ele diz, eu sou a porta. Eu sou o sal da terra. Ele não diz isso? Eu sou a porta. Por isso que eu digo, quando você deixar, querido, Jesus limpar o teu pecado, dizer, arranca esse câncer do pecado, arranca essa mentira, arranca essa falsidade, arranca isso aí, arranca isso que eu estou pensando agora, Senhor, porque eu estava aqui no louvor e quando eu subi no último louvor, o Espírito Santo me mostrava mentes que não estavam aqui, mentes que estavam totalmente fora daqui, totalmente disperso, louco para ir embora. Isso é pecado. E você chegar para o Senhor antes da ceia e dizer, Senhor, eu descobri o Jesus de verdade, eu descobri o Cordeiro que tira o pecado. Eu não quero mais o Jesus das bênçãos,
Eu não quero mais o Jesus da prosperidade. Eu não quero mais nada disso, Senhor. Eu só te aceito como tu é. Tira o meu pecado. Aí você vai ter essa visão, Cris, de olhar para cima e ver a porta aberta do céu. E a primeira voz que ouvira, voz como de uma trombeta, falando comigo, disse: sobe aqui, eu vou te mostrar as coisas que depois dessas devem acontecer. Eu já estou encerrando para nós ceiarmos. Eu falei que Isaías revelou a cruz. Eu falei que João Batista anunciou: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eu estou falando de João apóstolo, que teve a revelação da volta de Jesus. Não sei você, mas falou em volta de Jesus, eu começo a sorrir. Ó, Maranata, vem, Senhor Jesus. Se você quer ficar nessa terra, fica sozinho, porque eu canto e eu oro assim: Maranata, vem, Senhor Jesus. Essa madrugada, nós levantamos, eu e meu marido. Na verdade, eu já estava em pé, que eu estou fazendo o propósito das obreiras do Renovo. E de repente ele levantou, e ele abriu a porta da varanda do quarto lá. O som parecia que estava na nossa varanda. E eram 4 da manhã. E carros com som na rua, com meninas nuas se prostituindo, porque não dizendo, tendo ato sexual na rua. A música convidava as meninas e o homem para ter relação sexual. Por que eu quero ficar nesse mundo? Por que eu quero ficar aqui, querido? Ó, Maranata, vem, Senhor Jesus. A primeira voz que eu ouvira com a voz de uma trombeta falando: sobe. Pode passar, querido, 2. Pode subir o louvor, pode passar o 2. Imediatamente fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, um assentado sobre o trono. Ei, eu li Isaías 53, mas agora eu estou transfigurando você, trazendo você para o trono, aonde que ele está hoje. Aonde que ele está, querido? Olhando para mim, olhando para você. Eu trouxe você para o sofrimento, para que você encerre esse culto na alegria do Salvador, na porta aberta, naquele que vai vir e vai arrebatar você, Diogo, Ana, aquele que vai vir. E com certeza, essa igreja vai ficar vazia. Não queira vir aqui depois que Jesus arrebatar. Eu não vou estar. Eu não vou estar. Eu não quero estar. Ele vai vir me buscar. Eu vou. Diga para o teu irmão: você vai? Imediatamente fui. Pode passar o outro. O 3. Aquele que estava sentado era de uma aparência semelhante de uma pedra de jaspe sardio, e havia ao redor do trono um arco-íris semelhante à aparência de esmeralda. Deixa aí. João, humano, foi arrebatado da ilha de Pátimos, velho, bem velho, os últimos dos discípulos. Ele não conseguiu, presta atenção, dar um nome para Jesus. Ele não conseguiu dizer como Jesus era. Porque humanamente falando, ele não conseguiria mesmo. Ele só disse que tinha isso aí sentado no trono. Tamanha era a glória, tamanha a beleza. Eu não consigo, querido, decifrar a presença do Senhor, eu não consigo. Eu só consigo sentir, como eu estou sentindo agora. Eu não consigo dizer: olha, Deus é assim, Jesus é assim. Eu não consigo. Se ele foi arrebatado aos céus e não conseguiu decifrar como era Jesus, ele só disse assim: olha, a aparência dele é semelhante a uma pedra de jaspe sardio. E ele disse: e havia ao redor do trono um arco-íris, semelhante à aparência da esmeralda. Semelhante, porque é muito maior.
E aí nós ficamos aqui em casa querendo adornar a nossa vida, adornar a nossa casa, adornar todas as coisas, e não queremos conhecer isso aí. Só que para conhecer tudo isso, você tem que conhecer o Jesus da cruz. Pode passar o quadro? Começo a chorar quando eu vejo isso aí. Havia também ao redor do trono 24 tronos, e sobre os tronos, assentados, 24 anciãos, vestidos de branco, que tinham nas suas cabeças coroas de ouro. Tem uma coroa para você.